Olá, amadas, sejam bem-vindas a mais uma live da série de lives As 5 Linguagens do Amor, que inicialmente, né, porque hoje já existem várias versões de As 5 Linguagens do Amor, o Gary Chapman, ele criou um livro com base nos seus atendimentos entre casais, e aí o primeiro livro que ele lançou foi As 5 Linguagens do Amor para Casais. E dentro disso ele já lançou para solteiro, para adolescente, para criança, para várias versões. E eu achei interessante trabalhar essas 5 linguagens do amor também, contribuir um pouco para que esse livro ele se torne mais conhecido a partir das nossas vivências, um olhar bíblico e com um olhar também para o desenvolvimento pessoal. Porque o que a gente mais precisa é entender que nós precisamos de amor para viver. Quanto mais a gente achar que somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém, mais a gente vai sofrer. E eu também aproveitei esse mês, que é o mês de prevenção do Setembro Amarelo, né, que previne o suicídio, para falar sobre o amor, porque quanto mais tiver amor, menos casos de suicídios nós teremos. E hoje a linguagem do amor é atos de serviço e é uma linguagem que particularmente é pessoal. Se você viu a minha aula de ontem, você vai lembrar que eu falei sobre os lares, né? Que cada lar ele vai ter ali uma linguagem que é mais falada do que a outra, né? O ideal seria que fossem as 5, mas estamos trabalhando nisso, né? A partir de agora, você vai poder aí, quando você tiver o seu lar, ou caso você já tenha, você já pode trabalhar aí as 5 linguagens do amor. Então, no meu lar, a linguagem do amor que mais foi comunicada foi a de atos de serviço. Então, a minha linguagem primária é atos de serviço da minha mãe e de uma das minhas irmãs. Então, por aí você já tira, né? Somos a galera dos serviços. E é engraçado falar sobre isso, né? Porque quando eu não tinha essa consciência, eu achava que o mundo girava ao esse entorno, né? Porque todo mundo faz, né, por aqui, e cada um faz pelo outro, enfim. Só meu pai e minha outra irmã que tem uma linguagem primária diferente, né? Mas, ok também. Então vamos falar sobre essa linguagem hoje, que eu sou até suposta a falar. É uma linguagem que eu particularmente gosto, mas quando a gente não sabe ainda que o das outras pessoas não é, quando a gente acha que é o mesmo da gente, a gente sofre bastante, porque a gente acredita que o outro ele está sendo mal agradecido quando ele não corresponde com atos de serviço também. Mas vamos lá começar. Então, eu vou começar com uma frase. Ações falam mais do que palavras. Geralmente, as pessoas que têm essa linguagem do amor, o lar delas, né, os seus pais, eles falam muito essa frase. Então, quando você escutar essa frase, ela não é à toa. Ações falam mais do que palavras. Então, ao invés de você, por exemplo, dizer a alguém dessa linguagem, eu te amo, você pode demonstrar isso em um ato de serviço. E, gente, quando eu falo ato de serviço, eu não falo só em relação a limpar a casa. Vamos chegar lá, porque quem casa quer casa, e quem não casa também quer sua casa, enfim, eu moro em uma casa. Então, atos de serviço muitas das vezes não se limita só a você fazer ali as atividades rotineiras de uma casa, mas você se dispor a ajudar o outro em um projeto, acompanhar o outro, né? Sei lá, vai sair sozinho, aí você acompanha essa pessoa. Enfim, são de diversas formas que você pode trabalhar essa questão de atos de serviço. E aí, se eles são realizados com espírito positivo, são verdadeiras expressões de amor. O que eu quero dizer com isso, gente? De espírito positivo. Se você está fazendo algo de coração, se você está fazendo algo porque de fato você quer, deixa eu me colocar um pouquinho aqui para cima, peraí, que eu estou, que, peraí, não estou conseguindo me mover. É isso, Brasil. Deixa eu ver se eu consigo me diminuir. Quando você expressa isso aqui, prontinho.
de forma verdadeira, então é uma expressão de amor. E quem não gosta, né? É uma expressão também importante, porque quem não gosta, às vezes você tá ali sozinho fazendo tudo e alguém chega e te ajuda, e essa pessoa, né? Às vezes ela não fala nada, mas ela chega ali e te ajuda em tudo. Em outras palavras, ela tá falando: Nossa, eu te amo, eu vou te ajudar aqui, tá? Pode contar comigo. Essa frase é importante, né? Ela tem um potencial muito grande. Pode contar comigo que eu te ajudo. Então, essa linguagem, quando ela é realizada, de fato, com algo verdadeiro, o outro ele se sente amado. E quem nasceu em um lar, né, de servir, ele acredita que amar é servir. Então, no outra aula também eu dei um exemplo, né, pessoal meu, sobre servir, quando eu fui para casa dos meus vizinhos. Então, uma pessoa que tem essa linguagem do amor, ela sempre tem um olhar para de que forma eu posso servir, de que forma eu posso ajudar. Ah, estão tirando a mesa ali, eu vou ajudar também. Vamos arrumar as cadeiras aqui, eu também vou arrumar. Então a pessoa ela sempre vai ter esse olhar de proatividade. Então uma pessoa que é muito proativa, ela tende a ser, tá? Eu não vou fechar aqui em caixinhas, ela tende a ser uma pessoa que tem essa linguagem, tá? E aí vamos adentrar agora, né? Alguns versículos chaves para deixar essa live mais completa, vamos dizer assim. E em João 13, o versículo 13 ao 17, vai usar o exemplo, ou melhor, vai falar sobre um ato de serviço que Jesus fez. A pessoa que nós mais podemos ver como alguém. Na verdade, Jesus ele falava as 5 linguagens de amor. Agora eu vou descer de novo. Opa! Me aumentaram um pouquinho. Aqui, ok. Jesus ele falava as 5 linguagens do amor. E aí nessa parte específica aqui de João 13, 3, 17, é a passagem que vai dizer que Jesus ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E você vai ver, eu não vou adentrar aqui porque é relativamente grande, mas você vai ver que os discípulos eles vão começar a dizer não lava meu pé e aquela coisa toda. E Jesus vai dizer, né, que ele está fazendo isso como exemplo para que eles façam uns com os outros. E que se eles não permitissem que Jesus lavasse os pés dele, que ele não teria parte com os discípulos, ou seja, comunhão. Então Jesus ele dá uma lição muito importante aqui sobre o servir, né? Que quem quiser ser o primeiro, sirva ao outro. Então, gente, o servir não é só o servir de, vou fazer isso aqui por obrigação, mas é por amor. Jesus ele estava ensinando ali a amar o próximo servindo. E naquela época era muito, eu digo assim de passagem, era complicado lavar os pés das outras pessoas. Porque hoje a gente tem sapato, né? Tem tênis, tem asfalto, tem piso aí, piso mais caro, mais barato, tipo A, tipo B. Tudo isso naquela época, as sandálias, né? Elas eram feitas ali de resíduos animais, não existia literalmente, não existia ainda o plástico, né? Então era couro animal, era pele de animal ali, as alpacartas, salvo engano, era esse o nome, então era feito ali de qualquer forma. E os pés, eles viviam sujos, literalmente sujos, porque era tudo empoeirado, então era uma mistura de poeira com várias coisas. Então Jesus, ele pega a bacia, lava os pés dos discípulos, seca os pés dos discípulos, mesmo sendo o Filho de Deus. Então é uma lição muito forte para a gente, para entender sobre o servir, de fato, né? O cerne do servir, de onde vem o servir, não vem de qualquer lugar. Dando continuidade, um outro versículo que ele pode também falar, e aí você, depois dessa live, você medita sobre esses versículos, é Romanos 12, do 10 ao 13. E aí ele vai falar: Alegrai-vos nas esperanças, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhai com os santos nas suas necessidades, procurai exercer a hospitalidade.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Aliás, eu vou até o 3, né? Já estou no 14. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhai com os santos nas suas necessidades e procurai exercer a hospitalidade. Então, esse versículo também ele vem falar sobre servir. Não existe uma outra palavra aqui. Então, você vai ver que existem passagens na Bíblia que vão falar sobre o servir, sobre a importância de servir. E quem tem essa linguagem do amor, ela possui uma linguagem muito importante, porque nem todo mundo sabe servir, nem todo mundo tem de fato esse dom de servir, gente. Às vezes a pessoa ela só quer ser servida, às vezes a pessoa até ela se pedir faz, mas não é aquela coisa. Então, se a pessoa ela tem essa linguagem do amor, ela pode ter certeza que é uma pessoa que você vai contar ali para todas as horas. Ela vai estar ali por que der e vier em relação a serviço. Mas, como a gente sabe que nem tudo são flores, na nossa sociedade vai entrar também outras questões em relação a serviço e escravidão. E aí eu quero falar com vocês sobre esse assunto, principalmente na nossa geração de hoje, que antigamente, né, as mulheres eram vistas com o papel de fazer as coisas, né, dentro de casa. E aí hoje existe, né, a questão do feminismo e tudo mais. Qual é o meio termo, gente, em relação à divisão de papéis dentro de uma casa? Eu penso que se o seu marido ele mora na sua casa, a casa também é dele, ele tem obrigações para com essa casa, tanto quanto você. Então, qual é o meio termo? Divisão de tarefas. Se nenhum dos dois tem esse tempo, o que é que nós podemos fazer? Final de semana a gente vai limpar, a gente vai pagar para alguém limpar, eu faço isso, você faz aquilo. Então é algo que precisa ser conversado e precisa ser analisado, porque a gente sabe também que existem homens que ainda têm esse pensamento machista de que tudo é a mulher que precisa fazer. Então como é que você vai enxergar isso? É no namoro. É no namoro que você vai. O namoro é um processo seletivo, então é no namoro que você vai perceber, certo? Quando eu tô na casa dele, ele lava os pratos, é a mãe dele que faz tudo, a mãe dele coloca a comida no prato. A mãe dele chama ele para almoçar, é a mãe dele que faz tudo. Se essa for a sua realidade, saiba que ele vai casar com você nessa realidade. É algo para sempre? Não, mas você vai precisar trabalhar bastante, investir tempo, paciência para que você consiga mudar esse aprendizado que ele teve durante a vida dele toda. Então existe uma diferença muito grande entre escravidão e serviço. A escravidão é o trabalho forçado. Então, quando você força o outro a trabalhar para você, você tira dessa pessoa a liberdade de servir. Exemplo, o que eu falei lá em cima. Jesus, ele serviu os seus discípulos por amor. Ele não foi escravizado, ele não foi forçado. Então você vai ver que foi uma experiência tão tocante, tanto para os discípulos quanto para Jesus, que até hoje a gente tem essa palavra, a gente tem acesso a essa palavra. E hoje, até em alguns casamentos, em alguns momentos, eu vejo algumas pessoas lavando os pés das outras pessoas, porque isso é um símbolo de amor extremo. Em uma sociedade capitalista, que é cada um por si, você lavar os pés de outras pessoas é uma simbologia de servidão, de liberdade, de dizer eu te sirvo por amor. Então existe essa diferença. Você não é forçado a fazer. Ah, Lígia, eu sou forçada a fazer as coisas dentro de casa porque é minha casa. Então foi uma escolha sua. Você escolheu estar nessa casa, você escolheu morar sozinha, então você escolheu a sua batalha. Então aí você vai lidar com essa situação, porque senão a casa vai pegar inseto, vai ficar podre, e você não merece morar em um lugar podre, não é verdade? Então, limpe a sua casa. Existem aí várias formas de você organizar a limpeza. Você pode, por exemplo, organizar para cada dia da semana você limpar um cômodo ou ver outras possibilidades aí. Né? Hoje em dia a tecnologia está mais avançada, talvez aquele robô que varre, né, o chão,
ferramentas que fazem com que o trabalho de limpeza ele se torne mais práticos, um aspirador de pó, ah, Lígia, eu não tenho dinheiro, então é o que tem para hoje, minha filha, vassoura, pá, e é isso aí, vamos em frente, que lá na frente a gente consegue uma forma melhor de limpar, mas se é o que você tem hoje, faça com que você tem hoje. Uma outra coisa também que é importante em relação a falar sobre essa questão de escravidão em serviço é que na questão de escravidão entra também objetificar a pessoa como alguém que tem que fazer algo para você. E quando você faz isso, você impede a impossibilidade do amor. Porque o outro, ele não é seu empregado, não é sua empregada. A gente também vai ver isso em alguns relacionamentos. Então a pessoa se casa ali, né? E aí o marido diz: Não, você tem que fazer minha comida, não, você tem que arrumar minha casa, não tem que nada. Cada um ali vai fazer o seu papel, dividam as atividades. Então, se o homem usa a mulher só como objeto de fazer serviços, trabalhos forçados, essa mulher não tem como ter o tanque de amor dela cheio. Vai estar vazio, vai estar lá no pré-sal. Essa mulher ela não vai se sentir amada, ela vai só se sentir usada, ela vai deixar de amar esse homem, ela vai olhar ele de uma forma bem grotesca, porque é o que acontece. Então, novamente, eu acredito muito, gente, que essas questões a gente pode evitar ainda no namoro. Então, às vezes, a pessoa ela toma ali a iniciativa de logo morar junto, não sabe, né? Tá com 2 meses, 4 meses com a pessoa, vai morar junto, não sabe onde é que tá se enfiando. Ou às vezes ela crê na ilusão, não, quando eu casar, ele não vai ter a mãe para fazer para ele, então ele vai fazer. Gente, isso vai dar muita briga, mas muita briga mesmo. Então são coisas que a gente pode resolver ainda no namoro, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que quando a gente não faz corretamente o processo de recrutamento e seleção, a gente precisa investir em treinamento. Então, se você não quiser, depois de casado, ter que abandonar um cargo molhado, preste atenção aos sinais agora. Se você já for casada, então agora você vai ter que investir em treinamento, com paciência, com diálogo, com comunicação. Agora que você sabe a sua linguagem do amor, qual é a sua linguagem do amor, qual é a linguagem do amor dele. Então você vai falar: eu não me sinto amada por você quando você quer que eu faça todas as atividades dentro de casa, ou quando você quer me ter como o papel de sua mãe. Você vai precisar falar. As conversas que você não teve no início, você vai ter que ter agora, serão mais conflituosas, mas em compensação, cada um vai saber o que o outro pensa. E se ambos acreditam que o casamento vale a pena, que vale a pena ficar pelo outro, então essa pessoa ela vai mudar, ela vai ver algo que vale a pena a mudança e vai mudar. Aí agora a gente vai para algo um pouco mais prático. Ou seja, né, como é que eu vou saber se a linguagem da pessoa é atos de serviço? Eu penso que atos de serviço presente, são mais fáceis da gente identificar na outra pessoa, porque atos de serviço tá meio que na cara, né? A pessoa ela vai estar ali fazendo tudo e tal. E presente vai dar presente. Agora, tempo de qualidade, às vezes é mais complicado. Toque físico também. E palavras de afirmação também, às vezes é mais complicado. Principalmente que toque físico, as pessoas tendem a achar que todo homem ele tem essa linguagem de amor de toque físico e não é verdade, porque as pessoas elas vão levar em consideração só o lado sexual e às vezes não é. Então existem aí alguns conflitos, mas essa linguagem de atos de serviço eu considero que ela é mais fácil. Todavia, existem aí alguns poréns para que a gente possa saber mais detalhes, né? Então, a primeira coisa é pergunte antes de servir. Por quê? Porque às vezes você vai querer colocar logo em prática, né, a sua linguagem de amor e o outro não tem essa linguagem de amor. E aí vamos dizer que você vai na casa da pessoa e aí você vai passar o final de semana lá e você viu que não lavaram o banheiro ainda. Aí você vai lavar o banheiro. Aí a pessoa pensa assim: gente, o banheiro tava podre, essa mulher foi lavar. Ou, pior ainda, você achou que não tinham lavado o banheiro, você não perguntou. Aí você foi lá e lavou. Aí a pessoa que não tem linguagem de amor naquela casa vai pensar: meu Deus,
essa mulher tá dizendo que eu não lavei o banheiro direito. Qual o problema formado? Então, assim, se você tá conhecendo a pessoa agora, se é algo novo, pergunta para ela, nossa, você gostaria que eu fizesse isso? Você gostaria que eu te ajudasse a, sei lá, trocar o pneu? Você gostaria que eu posso lavar os pratos? Pergunta antes, gente. Pergunta para evitar problemas. Às vezes, atos de serviço, quando o outro não tem essa linguagem, pode ser visto como soberba, como você querer se amostrar, sabe? Em ambiente de trabalho mesmo é muito comum acontecer esses problemas. Os colegas de trabalho acham que você quer se aparecer, que você quer mostrar serviço, que você é o peru do patrão, mas muitas das vezes é a sua linguagem de amor. Tem algumas vezes que a pessoa também tá né, forçando a barra, tem, mas muitas das vezes acontece isso. Então, até para você evitar problemas, o que é que você pode fazer? Chefe, você acha interessante que eu faça isso aqui? Eu posso fazer isso aqui? E outra coisa também, não faz só pro chefe, né? Aí, grande pulo do gato, não faz só pro chefe. Se o ato de servir essa linguagem de amor, você pode fazer isso para com os seus colegas também, ajudar em uma atividade, ser útil ali, em algum projeto, em alguma coisa, e em um outro setor que o seu colega está precisando, mas ele está atolado de trabalho, você pode fazer isso para todas as pessoas que estão ao seu redor. Bem como se você identificou que se essa é a sua linguagem de amor, então também deixe claro para as pessoas próximas a você que essa é a sua linguagem de amor. Porque se o outro ele for demonstrar isso de uma outra forma, possa ser que você ache que essa pessoa ela não te ama. O que eu ouço muito é: ah, não faz nada por mim, não faz nada que eu mando, não faz nada do jeito que eu gosto. Principalmente homem, gente. Homem, você precisa deixar tudo muito claro. Se você não especificar, ele não vai entender. E aí você vai achar que ele tá sendo ruim, que ele tá nem aí pra você. Mas às vezes ele de fato não sabe. Então, principalmente em casamento, se pra você é muito importante que ele tire a toalha, então conversa pra ele, ó, quando você deixa a sua toalha molhada na cama, isso me aborrece muito, eu não me sinto amada por você, eu não sinto que eu sou importante para você. Ou se você vê que é algo que também dá para mudar, você pega a toalha molhada dele e coloca no lado dele. Não é uma das melhores respostas, mas pelo menos ele vai se tocar, não, eu tenho que tirar a toalha molhada daqui. Então, veja de que forma você pode comunicar que essa é a sua linguagem do amor, porque o outro não tem bola de cristal para saber. Então, se você aí tem um relacionamento, se você aí tem alguém que, por exemplo, gosta muito de te dar presente, essa não é a sua linguagem do amor, então chegue para essa pessoa e fale: então, fulano, eu gosto de receber presentes, mas eu gosto mais ainda quando você me ajuda no almoço. Eu gosto mais ainda quando você me ajuda nas roupas. E possa ser que a pessoa ela não saiba fazer. E aí a pessoa vai dizer assim: mas eu não sei fazer. Se disponibilize. Não, eu vou te mostrar aqui, ó. Você não precisa fazer nada perfeito. Vá no seu tempo. Eu sei que no início é difícil, ó. Faz isso aqui. Ó, bota água na panela até tal medida, liga o fogo e faz isso aí. Pronto, você pode ir fazendo isso. Por quê, gente? Porque isso vai ajudar o outro também. Não adianta só você querer que o outro compreenda que a sua linguagem é atos de serviço. Não, eu quero que todo mundo me ajude. Uma coisa também que às vezes acontece, que aconteceu comigo, aconteceu até com a pessoa que eu atendi, é que eu achava que atos de serviço era a minha linguagem secundária. Eu fiquei na dúvida achando que presente era a minha primeira linguagem. Mas o que que acontece, gente? Na minha infância, eu não tive tanto essa vivência de presente, né, gente? Porque minha família era muito, mas muito pobrinha mesmo. Então, não é que meu pai não quisesse, nem minha mãe quisesse me presentear, porque a situação financeira era difícil. Então, quando eu cresci, que eu comecei a ganhar presentes, então isso meio que me deslumbrava. E aí, qual foi o teste meio que divisor de águas? Eu me fiz essa pergunta e me fiz essa pergunta também para a pessoa. Entre, por exemplo, você ganhar um presente e a pessoa te ajudar nas atividades de casa, o que é que você prefere?
Aí eu pensei, ó, ganhar um presente da pessoa é legal, mas se ela dissesse, deixa aí que eu varro, ou deixa aí que eu lavo os pratos, pra mim, gente, é o céu. Então não tem condições de eu achar que presente é a minha primeira linguagem de amor. E aí eu também perguntei pra pessoa o que seria, assim, na balança sentimental, emocional, o que seria mais importante pra ela. E ela também respondeu, não, se a pessoa fosse fazer uma atividade além de casa para mim, ou ela dissesse, não, vá dormir que eu termino aqui, isso seria muito mais importante para mim do que um presente. Então, caso você tenha ficado aí na dúvida em relação a uma ou outra, aí você pode medir nesse sentido, em nível de importância. Porque, como eu falei, nós temos uma linguagem primária e secundária. Então, depois disso, eu percebi, ó, eu gosto muito de presentes, mas se a pessoa ela fizer ali no ato de serviço para mim, essa pessoa sobe uns 10, 20 pontos na minha vida. Então, essa foi a aula sobre atos de serviço. Essa foi a nossa segunda live. Caso você tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você pensar, ah, Lígia, você não falou sobre tal coisa, deixa aqui nos comentários também. Que aí na segunda e na terça eu vou fazer um momento também para tirar dúvidas de quem tiver dúvidas e preferir tirar dúvidas online, tá bom? Um beijo no seu coração e já sabe, né? Não se esqueça. Você é muito amado e você é o seu melhor produto. Até amanhã.